Vamos começar agora mais um Empreenda Santa Catarina aqui na sua TV Inova SC. O programa hoje vai mostrar como você, empresário, você que já tem o seu negócio bem consolidado, será que você gostaria de ser um consultor do Sebrae? Pois é, essa é uma oportunidade também que tem, né, para muitos empreendedores aqui de Santa Catarina. E a gente vai mostrar para você como é que você pode entrar também para esse time do Sebrae, como é que você pode se credenciar. Então tem um passo a passo, a gente vai mostrar também um exemplo de uma consultora para ela mostrar para você como é ser um consultor do Sebrae, hein? Então fica por aí que o Empreenda Santa Catarina está só começando. Pois é, muitas vezes você pode já ser um grande empreendedor, você já pode ter o seu negócio já há bastante tempo e está na hora, quem sabe, de até ajudar outros empreendedores, né, a crescerem cada vez mais na sua jornada rumo ao sucesso de um negócio, de um pequeno negócio. E a gente vai mostrar para você, então, como é esse credenciamento, né, de instrutores e consultores pelo Sebrae. A gente está aqui agora com a coordenadora do Núcleo de Soluções do Sebrae Santa Catarina, Eliane da Rosa Figueira. Tudo bem, Eliane? Tudo como é que bem, você está? De volta ao nosso Empreenda, né? Uhum. Fique à vontade, pode sentar. Bom, você também, claro, já foi consultora ou ainda continua sendo uma consultora do Sebrae? Continuo sendo uma consultora interna do Sebrae. Interna do Sebrae, né? Que legal. Agora, a história dos consultores do Sebrae, a gente sabe que são os consultores que realmente estão lá frente a frente com os empreendedores, quando eles têm algum problema ou eles precisam de alguma orientação, uma solução para aquele problema de determinada empresa. Os consultores, eu acho que são a coluna vertebral, né, dos empreendedores. Com certeza. O propósito do Sebrae é impulsionar os empreendedores ao sucesso. E a gente faz isso por intermédio dos nossos consultores e instrutores que estão lá junto aos nossos clientes prestando o serviço de consultoria e instrutoria. Então, no programa que a gente teve, eu falei das famílias de produtos, do portfólio do Sebrae, e são eles que fazem com que esse portfólio seja aplicado. Então, quando a gente fala de um processo de consultoria dentro de uma empresa ou trazendo a empresa até o Sebrae, podendo passar as orientações em relação ao problema, a dor que aquela empresa tem, a gente faz isso por intermédio de um consultor. E se a gente precisa capacitar um grupo de empreendedores em relação, seja à gestão do seu negócio, a comportamentos empreendedores, a gente aí conta com um time de facilitadores, de instrutores, para fazer esse serviço para a gente. Então, são a linha de frente do Sebrae, quem está em contato direto com o nosso cliente, assim como nós do Sebrae, a gente tem aí esse time de consultores, instrutores especialistas. Dá para dizer hoje quantos consultores o Sebrae tem ou é difícil? Não é difícil. A gente tem mais de 1.000 consultores e instrutores espalhados pelo estado, né? A gente tem um edital de credenciamento com 16 áreas de conhecimento e mais de 200 sub-áreas de conhecimento, que são os temas e subtemas com os quais a gente vai estar contratando eles, esses consultores e instrutores, para prestarem serviço junto ao nosso cliente. Então, a gente tem um time bem robusto de especialistas e a gente precisa de mais. Mais ainda. A gente precisa de mais. São algumas dezenas de milhares de horas de consultorias aí contratadas, né, para poder fazer esse impulsionamento desses empreendedores. Claro, porque quanto mais empresas tiver, melhor para a economia. E para ter mais empresas, microempresas que eles começam, toda empresa começa pequena, né, praticamente. Então é preciso ter esses consultores para poder realmente ajudar esses empreendedores, né? Cada consultor precisa ter uma formação específica. Então, a gente tem um edital de credenciamento que está disponível no portal do Sebrae. O endereço é sebrae.sc/editais. O edital de credenciamento vigente é o 03/2023 e ali tem todas as condições para participação. A gente credencia pessoas jurídicas, né? Então são empresas de consultoria e ou de instrutoria. Certo. Tem alguns documentos importantes da empresa que devem ser apresentados, mas são documentos simples como contrato social, cartão do CNPJ, então não é nada muito complexo. E essas empresas, elas precisam comprovar a experiência em cada sub-área de conhecimento que elas buscarem o credenciamento. E a comprovação de experiência se dá por meio de horas de prestação de serviço, de consultoria ou instrutoria no escopo da sub-área que eles estão buscando o credenciamento. Então, o edital também traz um modelo de atestado de capacidade técnica que essa empresa vai apresentar e ela precisa comprovar pelo menos 200 horas de experiência para cada sub-área.
Então, é um processo simples, né? Ele tem um roteiro no edital de credenciamento que facilita o entendimento. A gente também tem agendas quinzenais online, onde a gente fica à disposição das empresas candidatas para todo e qualquer tipo de esclarecimento de dúvidas. E a gente também conta com um e-mail, que é o credenciamento@sc.sebrae.com.br, para esclarecer qualquer tipo de dúvidas em relação a esse edital. A formação superior ela é exigida, mas específica para algumas sub-áreas de conhecimento. Então, a gente tem, dentro de políticas públicas ou dentro de legislação aplicada aos pequenos negócios, áreas de direito, e aí precisa ter a formação em direito, precisa ter... Tem que ser bacharel em direito, Isso, né? exato, tem que ter o registro na OAB. Então, são apenas essas sub-áreas de conhecimento específicas que exigem a formação específica. E as demais basta ser formação superior, ter formação superior. Uma formação superior. Isso. Agora, por exemplo, os consultores, eles sempre procuram o Sebrae ou é o Sebrae que fica procurando os especialistas para poder trabalharem como consultores? Como é que funciona? É uma via de mão dupla. A gente tem aqueles que espontaneamente nos procuram, a gente também divulga bastante o edital de credenciamento e tem aqueles que a gente também fica, né, toma conhecimento, em algum evento a gente acaba cruzando e aí faz essa captação e traz, então, esses especialistas para o nosso time. Que legal. Agora, você, quando começou, você está há quanto tempo já no Sebrae? Eu vou completar 25 anos de Sebrae no ano que vem. 25 anos. Puxa, é uma vida dedicada, né? É uma vida. E o primeiro edital de credenciamento que a gente publicou, eu estava participando dele. Ah, é? A gente lançou em 2002. Então, a gente 2002? tem quase 23 anos aí de história de edital de credenciamento. Entendi. Mas você já tinha uma empresa, então? Na Não, época, porque eu entrei como empregada do Sebrae. Ah, você então, entrou fazia já. parte do meu trabalho esse processo de trazer consultores credenciados. Entendi. E ali, E hoje... nasceu o primeiro edital de credenciamento. Que foi em 2002? Em 2002. Que legal. Hoje, então, aí você, a partir daquele momento, começou a ter uma gama enorme, né? Hoje já são mais de 1.000 consultores. Mais de 1.000 consultores. Mas vocês estão precisando de quantos mais? Então, a já? gente não tem uma limitação, tanto é que o nosso edital de credenciamento, ele tem inscrições que ficam permanentemente abertas, né? E o que a gente percebe é sempre, o mercado é muito dinâmico, né? Então, dependendo da região, dependendo do momento em que o mercado está, a gente acaba tendo demandas por áreas e sub-áreas de conhecimento específicas e acaba direcionando essa captação. Então, a gente, né, quando teve a pandemia, por exemplo, a gente teve muita demanda em áreas, sub-áreas de conhecimento, como canais digitais, negócios digitais, marketing digital. Né? Então, porque esse era o canal onde poderiam as empresas comercializar seus produtos, seus serviços, enfim. Então, depende muito do mercado e também do planejamento do Sebrae nas regionais. Né? As regionais fazem o seu planejamento de ações. Nós, aqui na sede, desenvolvemos programas e projetos, né, com atuação no Estado. E esses programas e projetos acabam necessitando de consultores especialistas em determinadas áreas e sub-áreas de conhecimento, que faz com que a gente sempre esteja buscando profissionais especialistas nos temas de gestão e naqueles temas e naquelas áreas e sub-áreas de conhecimento a que os nossos programas e projetos estão vinculados. Você tem noção, por exemplo, de qual é a área para os consultores que são mais demandadas? Quer dizer, é mais de gestão, é comunicação? O que seria mais, o que é, né, mais buscado? Então, em relação a varejo, esse atendimento, né, onde nós somos procurados, as principais áreas que são mais demandadas são serviços financeiros, planejamento empresarial, marketing e vendas, a parte de processos, gestão da qualidade e produtividade, RH, né, a área que a gente tem como nome pessoas. Então, essas são áreas super demandadas. Só que nós também atuamos com programas e projetos, como eu te falei. Então, a gente acaba tendo muita demanda para áreas como planejamento territorial, aglomerações produtivas, a parte de desenvolvimento setorial, turismo, agronegócios. Então, políticas públicas, a gente tem muita demanda em políticas públicas, a parte de internacionalização de empresas. Então, a gente acaba, né, fomentando no Estado várias demandas
para esse time de especialistas. Né? Que legal. Bom, mas agora eu vou querer saber também um pouquinho do processo de seleção, de como é que você se credencia e tal, porque existe um programa para isso, né? Existe todo um requisito também. Sim, existe um edital de credenciamento. Nós credenciamos pessoas jurídicas, como eu falei, então tem que ter empresa constituída. O objeto social dessa empresa tem que ser compatível com o objeto do edital de credenciamento, ou seja, a prestação de serviço de consultoria ou instrutoria. Então, precisa ter isso no CNAE dessa empresa. Sim. E precisa comprovar a experiência técnica, né, que a gente já comentou aqui. A equipe técnica vinculada à empresa tem que comprovar a formação superior. Certo. Então, tem que ter ali o diploma, deve ser inserido na inscrição. Toda a inscrição é informatizada, é feita por um portal que a gente chama de SGF, que é Sistema de Gestão de Fornecedores. Então, ali a empresa vai fazendo a sua inscrição, vai inserindo os documentos no próprio sistema. Ela pode fazer qualquer tipo de alteração até que finalize a inscrição. Quando ela finaliza a inscrição, aí vem para a gente e a gente faz essa avaliação. Entendi. E leva, em média, 20 a 30 dias o processo de credenciamento. Tem uma agência também aqui, por exemplo, em Florianópolis, onde tem esse credenciamento, né? Sim, a gente tem no estado as nossas gerências regionais e as nossas agências de atendimento. Sim. E toda a nossa rede de atendimento. E estão nesses locais que os nossos consultores e instrutores prestam o serviço. Então, aqui a gente tem, ali na CAT Midtown, a agência de atendimento Sebrae, e ali a gente tem muitos atendimentos feitos por nossos consultores. Que legal. Na sede, ali na SC 401, a gente tem muitas ações de capacitação nos nossos auditórios, também, né? Que são feitos também por facilitadores, por instrutores credenciados ao Sebrae. Bom, a nossa equipe também foi até a agência ali do Sebrae, que fica na CAT, né? Na Midtown, na Felipe Schmidt. Isso. Centro de Florianópolis. Mas a gente vai mostrar isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Continua com a gente aqui no Empreenda Santa Catarina. Hoje aqui no nosso Empreenda Santa Catarina estamos falando do trabalho fantástico e primordial dos consultores do Sebrae. Exatamente. Existe um credenciamento, você pode entrar, né, para ser parte do time de consultores do Sebrae, até porque cada vez mais a gente quer novos consultores para que possam atender novos empreendedores e assim a gente vai desenvolvendo cada vez mais a economia aqui da capital e de todo o estado de Santa Catarina. Nós estamos aqui num bate-papo com a Eliane, que é a coordenadora do Núcleo de Soluções, né, do Sebrae. Agora há pouco a gente está falando que depois, quando o consultor é credenciado, fez parte ali, já fez todo o credenciamento com os documentos e tudo mais, provou que já tem mais de 200 horas, né, de consultoria, de treinamento, experiência, aí entra realmente a vida do consultor, né? Como é que é isso? As pessoas pedem um consultor ou o Sebrae fica sabendo do problema de uma empresa e manda um consultor lá? Como é que funciona isso? Então, a primeira coisa que ele vai fazer é ter um contato com o Sebrae para entender como é essa instituição que ele passa a representar. Então, é o que a gente chama de uma reunião de alinhamento, onde a gente compartilha com esse novo consultor para o Sebrae ou novo instrutor, a camisa Sebrae. Ele precisa conhecer a instituição que ele está representando, porque para um cliente, Sebrae não há diferença entre a empresa de consultoria ou a empresa de instrutoria que está ali prestando serviço. Para o cliente é o Sebrae que está ali. Então, é super importante que ele conheça essa instituição. E aí, depois, nós temos no sistema um rodízio de consultores. O consultor, após a aprovação, ele já recebe a habilitação em todos os produtos de consultoria do Sebrae, ele é alinhado em relação a esses produtos. E no caso de instrutores, eles passam por repasses das nossas metodologias. Eles têm que conhecer as metodologias do Sebrae, do sistema Sebrae, a forma como elas são aplicadas, porque há um padrão em relação a isso. Então, o sistema Sebrae trabalha com referenciais educacionais do próprio sistema e esses referenciais embasam o desenvolvimento das nossas soluções de capacitação. Sim. Então, essas empresas elas passam por um processo de certificação e, a partir da aprovação nessa certificação, elas estão aptas, então, a prestarem serviços, a aplicarem as soluções de capacitação do sistema Sebrae. Legal. E aí, quando ocorre a demanda, a gente gera um rodízio e o sistema vai trazendo as empresas na prioridade do rodízio.
O cliente ele também pode procurar o Sebrae e dizer que ele deseja ser atendido por determinado consultor. Então, o cliente pode escolher o consultor pelo qual ele deseja ser atendido. Sim. Geralmente é um consultor que ele já conhece ou que já prestou serviço em outro momento para esse mesmo cliente, ou que ele tem um conhecido ou um familiar que recebeu aquela consultoria e ele deseja receber aquela mesma consultoria. Então, o cliente também pode optar, né, por consultores e instrutores para receber esse serviço. Agora, a nossa equipe também foi nas ruas, não só nas ruas, mas foi lá no Midtown, né? No Sebrae, da CAT, na agência de atendimento. Exatamente, para saber como é que é, né, esse atendimento e como é que é a vida, né? Como trabalha o consultor do Sebrae. Vamos dar uma olhada. Planejar, entender e pôr em prática, nada mais do que conhecimento. Quem ajuda a empreender também precisa aprender para ensinar aqueles que querem iniciar no empreendedorismo ou mudar a rota de uma ideia, dar consultoria, instruir. Sabe aquele momento de dar o primeiro passo e jogar luz sobre um tema? Este espaço atende micro e pequenos empreendedores de 22 municípios aqui da região. O objetivo é que os consultores e instrutores mostrem o melhor caminho para o negócio. São 15 áreas do conhecimento para a atuação do consultor e para o instrutor do Sebrae em Santa Catarina. A lista é grande: exemplos, recursos humanos e empreendedorismo, serviços financeiros e contábeis, marketing e vendas, gestão da produção e qualidade, inovação e agronegócio. Mas antes de tudo, qual a diferença entre um consultor e instrutor? É que o consultor ele presta orientação, presta informações para orientar o empresário, né? Para que o empresário tome a decisão, tome as suas decisões necessárias. E o instrutor, geralmente, ele ministra capacitações, seminários, workshops, para poder, então, fazer passar informações de forma ampla e coletiva. Todos os profissionais que trabalham com a gente, né, que nós chamamos de credenciados, são credenciados do sistema de gestão de fornecedores, né? O Sebrae, eu acho que tem em torno de mais de 1.000 credenciados no estado de Santa Catarina, e em diversas áreas, né? Desde de gestão empresarial até a área de tecnologia, de inovação. Então, todo empresário, pequeno empresário ou empreendedor que tem necessidade, ele busca o Sebrae e nós, através da necessidade, né? Lendo essa necessidade, lendo essa demanda, a gente busca o profissional adequado, né? Na área adequada para poder prestar o serviço para o empreendedor ou para o empresário. O papel dos instrutores e consultores do Sebrae é imprescindível para a criação e fortalecimento do negócio. Criar a partir de uma ideia, impulsionar uma área, buscar novas rotas para melhorar o que é necessário. O credenciamento desses profissionais é levado a sério. Eles entram no Sebrae através de um edital de credenciamento. Esse edital de credenciamento ele tem uma série de requisitos, de regras, né? Que tem que ser cumpridas para a empresa que deseja se credenciar, né? E, claro, conhecimento técnico na área, experiência comprovada na área é uma exigência do Sebrae. Então, todos os profissionais que estão como credenciados e são parceiros do Sebrae, eles são capacitados e comprovaram a sua experiência. Abrir uma janela para micro e pequenos empreendedores. Foi para isso que o Christian se preparou muito. Qualificação é a chave do conhecimento. É que para mostrar o caminho certo nesse mundo dos negócios, é necessário conhecimento de causa, experiência, vivência mesmo. No meu caso, como eu trabalho com modelagem de negócios e planejamento, a minha formação é na área de administração de empresas. E é lógico que, dependendo, né, nós temos N áreas de atuação, então temos especialistas em marketing, especialistas em finanças, em tributação, enfim, o Sebrae tem, né, um amplo mix de soluções, então as formações são adequadas a cada serviço que é prestado para o empreendedor e para o empresário. Em geral, os consultores têm uma grande experiência. Aliás, um dos requisitos de entrada, né, para se credenciar como consultor é a comprovação de capacidade técnica. Então, a gente tem que juntar, né, temos que equilibrar as duas coisas, o conhecimento teórico com o conhecimento prático de mercado, né, de vivência de mercado. E para quem pensa que planejar é necessário apenas no início do negócio, se engana. É preciso ir além. O instrutor recomenda a realização de cursos, até porque a tecnologia sempre se inova. O consultor dá o melhor direcionamento. É que gerir um negócio requer atenção a cada detalhe.
Por isso que o consultor ajuda e ilumina os pensamentos dos micros e pequenos empreendedores. A atividade de planejamento ela é uma atividade que não termina, né? A gente começa e tem que ir refazendo ao longo do tempo. Eu costumo provocar os meus clientes aqui no seguinte sentido, que nenhum plano de negócios ele sobrevive ao olho no olho com o cliente. Então, o primeiro passo é incorporar isso. Não é um exercício teórico, é um exercício, claro, de análise, analítico, de compreender as necessidades, de estabelecer a sua proposta e depois de validá-la no mercado. Quer dizer, olha só, eu imagino que naquele município onde eu vou me instalar, as pessoas precisam do meu serviço, precisam de um mercado. Com que produtos, com que tipo de serviços, com que organização, com que layout, o que está faltando naquele mercado para que eu possa suprir e ao mesmo tempo ser o preferido, né? Quer dizer, não, tenho que conquistar uma parte dessa clientela para que o meu negócio seja sustentável também economicamente. Então, talvez, né, o primeiro passo seria vir para cá e conversar com a gente para receber uma orientação de como estruturar o teu plano de negócios, como organizar os recursos, como se preparar com os processos e fazer uma proposta de valor que seja realmente atrativa e tenha chance de sucesso no mercado. Pensar o negócio. Há 15 anos, a Alexandra quis tornar o hobby uma profissão. Ela utiliza a técnica de biscuit para fazer seus artesanatos. Hoje, os produtos da artesã são vendidos para todo o país. A produção aumentou, a responsabilidade também. E é por isso que a Alexandra buscou a agência do Sebrae em Florianópolis para entender mais sobre o caminho do seu negócio. Ela quer abrir um cadastro como MEI. É que a partir desse momento, ela terá facilidades como uma pessoa jurídica, ou seja, vai conseguir abrir uma conta em um banco, fazer empréstimos, emitir nota fiscal. Inclusive, é o que ela está precisando agora. Pelo menos na metade do Brasil tem produto meu, porque eu trabalho para uma empresa que passa esse produto para vários estados do Brasil. Essa empresa exigiu que eu fizesse o MEI porque eles não trabalham sem nota fiscal, né? Então foi aí que eu abri o MEI, porque eu não sou registrada, né? E o MEI é a segurança que a gente tem, se caso acontecer alguma coisa comigo, né? O MEI vai me assegurar. A Alexandra não está sozinha. O micro ou pequeno empreendedor que precisar do auxílio do consultor ou instrutor do Sebrae pode buscar o espaço que funciona de segunda a sexta-feira em 16 unidades do Sebrae pelo estado de Santa Catarina. Aqui a gente faz o atendimento do empreendedor até o MEI, né? Microempreendedor individual, a microempresa e a pequena empresa, né? Nós temos um processo de entrada dos clientes, né? Então, ou vem pessoalmente aqui, nos busca pessoalmente, ou então através do nosso 0800, ou de outros canais. Nós temos também o WhatsApp comercial, telefone, né? Então, o cliente nos busca, a gente faz uma pré-seleção da necessidade dele, né? E que tipo de cliente é, se ele é MEI, se ele é empreendedor, se ele é microempreendedor individual ou é microempresa ou pequena empresa. E através da seleção e também da necessidade que ele traz para a gente, nessa primeira conversa, a gente encaminha ele para uma linha de atendimento, que pode ser a consultoria ou pode ser a participação numa trilha, né? Uma trilha que é a escalada do empreendedor, que aí a capacitação é feita por instrutores, né? E então a gente dá esse tipo de atendimento. É tudo com agendamento, pode chegar aqui e ser atendido, ou então entrar em contato por um desses canais. E aí nós fazemos a seleção e agendamos o atendimento do empreendedor ou do empresário. Olha só, que legal, hein? Então quer dizer que o consultor ele pode atuar tanto ali dentro do atendimento mesmo do Sebrae, como pode ir direto na empresa, né? Direto na empresa. Entendi. A gente também tem parcerias com entidades empresariais e que podem também fazer os cursos Sebrae, ofertar os cursos Sebrae a clientes. Então, quando a ação é de capacitação, pode ser no Sebrae, pode ser numa entidade empresarial. Sim. E quando é consultoria, pode ser no próprio Sebrae, mas geralmente é na empresa cliente, na empresa que vai ser atendida. Geralmente o perfil do consultor do Sebrae é aquela pessoa que já teve uma experiência, já deu bastante treinamentos, né, para outras pessoas e tal, dentro daquela área. Por exemplo, pode ser de finanças, pode ser de gestão, comunicação também. E aí sim a pessoa vê, poxa, agora eu preciso continuar essa missão, mas reproduzindo tudo aquilo que eu sei para
outros empreendedores. É meio como uma missão mesmo de vida? Exatamente, é como uma missão. Eu atuo com a rede de credenciados há mais de 20 anos. Puxa. E realmente é quase uma vocação. Né, de auxílio, de apoio, de servir aquele cliente, orientando em relação a determinados processos, em relação a determinados assuntos. Então, o consultor, ele de fato se envolve tecnicamente com uma empresa, com um problema, para tentar sempre fazer o melhor diagnóstico, elaborar o melhor plano de ação, acompanhar a implementação daquele plano de ação e poder monitorar os indicadores, os resultados que são provenientes da aplicação daquele plano de ação, até que chega um momento, e esse momento ele precisa ser feito de forma técnica também, que é o desligamento do cliente, do consultor, em relação àquele cliente, é o desligamento da empresa, quando se encerra o serviço de consultoria. Então, essa etapa de desligamento, ela é tão importante quanto o início do processo. Né? Então, realmente é uma vocação. Né? Consultores e facilitadores, eles estão ali disponíveis e disponibilizando todo o seu conhecimento, toda a sua experiência, para fazer com que aquele potencial empresário, aquele empreendedor, aquela empresa alcance sempre maiores e melhores resultados. Mas essa consultoria vai depender, por exemplo, do tipo de problema que aquela empresa tem, ou de dificuldade e tal, ou tem sempre um tempo pré-determinado para cada consultoria? Não, as consultorias, elas são super variáveis. Flexíveis, né? Vai depender, a intervenção, ela tem uma carga horária que é flexível também, depende do problema. Às vezes, o cliente chega identificando determinado problema, achando que aquele é o problema, e o consultor vai lá e mostra que aquele não é um problema, é só um sintoma de um problema maior, né, que está acontecendo na empresa. Então, a carga horária, a estruturação daquela consultoria, a forma como se estabelece e se implementa um plano de ação, ela é diversificada, diferenciada. O que o Sebrae tem é um método de consultoria, então tem as etapas, né, da consultoria, e todos esses consultores são alinhados em relação a esses métodos. Começa sempre com um diagnóstico, né? Para saber qual é o problema exato, aquilo que é a necessidade daquela empresa, né? Isso, sempre começa com um diagnóstico. Então, se ouve o cliente, se o consultor ouve o cliente, busca informações de mercado, e depois faz uma visita na empresa para verificar se de fato é aquele mesmo problema ou quais outros problemas existem. Depois se estabelece um plano de ação, um plano de trabalho que vai ser feito junto ao cliente e com a participação do cliente, de membros da empresa. Sim. Esse plano de trabalho ele vai sendo implementado, vão sendo estabelecidos indicadores que vão sendo monitorados ao longo do processo de consultoria, até que chega o momento final de avaliação daquele serviço, para que o cliente consiga perceber também, tangibilizar o valor daquela consultoria para a gestão do seu pequeno negócio. E aí o desligamento do consultor daquele processo junto àquela empresa. Então, assim, com esse começo, meio e fim, né, de uma consultoria, leva o quê? Meses, um ano, mais de um ano? Não tem como mensurar muito? Depende da consultoria, depende da profundidade da consultoria, depende da dor que a empresa tem. Às vezes, uma empresa pode nos procurar querendo implementar um fluxo de caixa na sua empresa. Então, é um processo de consultoria um pouco mais curto. Às vezes, uma empresa quer expandir o seu negócio e deseja refazer ou revisar o seu planejamento estratégico em função daquele novo negócio. Sim. Então, é uma consultoria, uma intervenção um pouco mais longa. Às vezes, uma empresa cliente pode nos procurar também querendo fazer todo o mapeamento e melhoria de vários processos da sua empresa. Então, também é um processo mais estruturado, mais aprofundado, mais complexo, que vai gerar um pouco mais de tempo também. E essa consultoria tem um custo para o Sebrae e tem um custo para o cliente? Tem um custo para o Sebrae, tem um custo para o cliente. A gente tem vários programas e várias faixas de subsídios que a gente também oferta para o nosso cliente. E no caso do consultor e do facilitador, ele recebe por hora, né? Ele é remunerado por hora de consultoria e por hora de facilitação. Então, nós temos soluções de complexidade básica, intermediária e avançada, e a gente tem valor hora que acompanha esse nível de complexidade. Agora, você também trouxe aqui uma convidada especial, né, que é uma consultora do Sebrae, foi credenciada e tal, e ela tem bastante experiência, né? Ela tem bastante experiência. A gente trouxe a Marilu, assim como a Marilu, a gente tem vários outros consultores, cada um com a sua história.
mas a Marilu tem uma trajetória que se iniciou no Sebrae como estagiária do Sebrae. Que legal. E hoje ela é uma consultora ativa, tanto no Sebrae de Santa Catarina, quanto no Sebrae Rio de Janeiro, quanto no Sebrae Nacional. Então, também há essa possibilidade de se credenciar em mais de um estado. E eu trouxe para que ela pudesse, também contar a experiência dela agora como consultora. Como consultora do mesmo. Sebrae. Que legal. Então, daqui a pouquinho a gente vai conhecer, né, pessoalmente aqui a Marilu, para você também de casa entender como é que é realmente o trabalho de um consultor ou uma consultora do Sebrae. Não sai daí que a gente volta já já e, por enquanto, eu quero te agradecer por ter vindo aqui mais uma vez no nosso Empreenda e volte sempre, né? Muito obrigada. Quiser, tá o bom? prazer é nosso. Obrigada. Obrigado, querida. Até daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta já com o nosso Empreenda Santa Catarina, hoje falando do trabalho importantíssimo e fundamental dos consultores do Sebrae, né? São eles que estão lá, direto, junto com os empreendedores, sabendo quais são as dores deles, o que precisa melhorar, o que falta fazer para poder realmente ter sucesso, né, nos empreendimentos. E uma das consultoras do Sebrae está aqui com a gente agora, que é, aliás, 27 anos já de estrada, hein, com o Sebrae, nem parece... com essa carinha de bebê, praticamente, de criança. Obrigada, é a Marilu Freitas, gentileza. né? Imagina, Marilu, obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa. A oportunidade. Para falar um pouquinho dessa função que é tão importante para o Sebrae, né? Porque são vocês que estão dia a dia junto com os empreendedores, entendendo quais são os problemas, né? As demandas e tal. Você começou muito nova também, você terminou a faculdade e já começou a trabalhar com o Sebrae, é isso? Exatamente, eu me formei aos 22 anos e meu trabalho de conclusão de curso foi sobre o Sebrae, porque você se aproximar do Sebrae como um empreendedor ou como consultor e não se apaixonar é muito difícil, né? É mesmo, é? Então, eu escolhi falar sobre o Sebrae na minha conclusão de curso. Sim. E, a partir desse trabalho, surgiu uma oportunidade de eu me tornar uma consultora. Puxa. Então, ali eu trabalhei durante um ano numa cooperativa de consultores e aos 23 eu já fundei a minha empresa e continuei aí esse Olha tempo só, todo na tão estrada. nova, né? Exatamente. Então quer dizer que você devia ser a CDF da escola, né? Da faculdade, né? Provavelmente. Olha, isso eu não vou te dizer, mas eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas. De conversar. E Seus pais, se diz que eles eram varejistas? Os meus pais tinham uma loja na minha cidade. Qual era a cidade mesmo? Criciúma. Criciúma, no sul A do minha estado. mãe era professora, meu pai era mecânico e eles também tinham uma loja. Sim. Então, depois do colégio, eu ia para a loja. Sempre gostei muito de conversar, de comprar, de vender. Já estava no meio, né? Exatamente. E isso eu acho que é uma característica que todo consultor precisa ter. Gostar de conversar e se interessar por quem ele está atendendo de forma genuína. Claro, sem dúvida. Porque aí você vai ter aquela conexão emocional com a pessoa, vai entender realmente a essência do problema e vai conseguir dar a consultoria de uma forma melhor, né? E principalmente porque a consultoria, Alexandre, ela é uma relação de confiança. Você precisa ter capacidade técnica, né? Você precisa gerar uma conexão com esse empresário, porque, afinal de contas, ele vai te trazer muitas informações importantes da vida e do negócio dele, né? Então, você precisa gerar uma conexão genuína e ganhar a confiança para que esse trabalho aconteça. Porque o trabalho de consultoria, eu sempre falo, ele não é um trabalho para o empresário, ele é um trabalho com o empresário. Ele é feito, no mínimo, a 4 mãos. Entendi. Agora, quando você começou lá atrás, você lembra ainda quais eram as principais dores? Porque a época hoje é um pouco diferente, a gente passou por uma pandemia, muita gente teve problema e tal. Lá atrás eram diferentes os problemas ou continua a mesma coisa? Em 27 anos, muita coisa mudou. Muita coisa mudou, né? Quando eu comecei a trabalhar, não existia internet. É verdade. Né? Caramba, então, olha só. se a gente for olhar... É verdade, né? Se a gente for olhar só a questão do marketing digital, né? É verdade, é uma mudança incrível. O empresário precisou aprender a lidar com uma concorrência que não está geograficamente ao alcance dele, né? E os consumidores, por outro lado, também se tornaram muito mais exigentes, muito mais informados, né? E isso faz com que
as regras do mercado mudem, né? Você deseja outras coisas e as empresas precisam oferecer o que o cliente deseja, né? Claro. Então, muita coisa mudou. E você percebe assim que a cada tempo que passa, você precisa estar se reciclando cada vez mais, sendo cada vez mais ativa para poder atuar como consultora? Eu acho que na vida a gente precisa desenvolver o comportamento de se desenvolver continuamente, né? Eu acho que não dá para parar. Sim. Tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, né? Uma empresa que para no tempo, ela vai perder fatalmente os seus clientes, né? Então, um profissional é a mesma coisa. Então, a gente precisa, sim, estar o tempo todo estudando, né? Para poder oferecer o melhor. Claro. Hoje, por exemplo, qual é a maior dor? Quando algum empreendedor entra em contato com você, ou você vai até uma empresa tal, o que mais eles dizem que, olha, eu estou precisando de ajuda? Qual é essa ajuda que vocês precisam dar? A maioria das empresas fala que precisa vender mais. Se você for conversar com a maioria das empresas, eles vão dizer, olha, eu preciso vender mais. E não sabe por que está vendendo menos, ou porque não está vendendo tanto quanto gostaria. Na verdade, eu acho que ele precisa vender melhor, né? Porque se você observar que 100 clientes entram na sua loja e você tem um ticket médio de R$150, você vai ter um faturamento. Agora, se você, para esse mesmo fluxo, conseguir vender melhor, você não precisa de novos clientes, você precisa aprender a se relacionar, você precisa oferecer uma experiência diferente dentro do seu negócio. E aí eu estou falando tanto para quem atende consumidor, pessoa física, ou para quem atende pessoa jurídica, né? Porque quando a gente fala em cliente de uma empresa, a gente não está falando só daquele cliente que passa ali na porta do varejo, né? Que a gente observa. Muitas empresas varejistas, elas atendem pessoas físicas. Então, você tem que oferecer alguma coisa diferente. Sim. Se você ficar só no preço, né? Se você ficar preocupado em conquistar novos clientes, mas não se relacionar bem com aqueles que você já tem, você está perdendo uma oportunidade de ouro. É verdade, porque o fato, na verdade, é você poder fidelizar aqueles clientes, né? Porque quanto mais aqueles clientes quiserem voltar para a sua empresa, mais você pode, né, estreitar esse relacionamento também. Exatamente. E aí, vou até um pouco mais além. Não existe necessidade nenhuma hoje de um consumidor, até resgatando a importância da internet, né? Não existe necessidade nenhuma de ele ir a uma loja física que não seja pela experiência. Você pode comprar no conforto da sua casa. Claro. Depois do horário, você pede pela internet e se você não gostar, você devolve com muita facilidade. O processo costuma ser muito fluido. Então, para que eu vou visitar uma loja, por exemplo, né? Eu espero receber, no mínimo, um bom atendimento, um ambiente especial, uma curadoria incrível de produtos, né? Tem umas coisas assim que a gente fica pensando, né? Poxa, realmente alguns vendedores, não exatamente os proprietários, que às vezes os proprietários, os empreendedores, eles sabem até que precisam, alguns sabem, outros não, tal, mas sabem que precisam se doar mais. E a gente vai em lugares, por exemplo, em que as pessoas, até os vendedores ali, não recebem um determinado treinamento especializado para o atendimento. E até vindo para cá, eu parei no lugar primeiro para tomar um café e pedi lá um pão de queijo com café e tal. Você acredita que em nenhum momento a atendente olhou para mim? Acredito. Em nenhum momento. Ela escreveu, quando foi entregar as coisas para mim, um saquinho ali e tal, e o café entregou assim, o café botou aqui e já olhou lá para o lado e tipo, sabe? Como falta isso também, né, para as pessoas terem essa sensibilidade, que, poxa, você está lidando com um ser humano. Ao mesmo tempo que você me perguntou quais são as maiores reclamações e, por um lado, as empresas falam que precisam vender mais, se você for olhar quais são as principais reclamações dos clientes, é a respeito do atendimento. Exato. Então, muitos clientes se dispõem até a pagar mais caro, a esperar por um prazo maior de entrega, desde que o atendimento seja o ponto forte desse relacionamento, dessa transação, né? Então, pode ser num pão de queijo, pode ser na compra de um carro, Sim. Pode ser num vestido sob medida que você esteja fazendo, uma viagem, né? Então, o atendimento,
esse relacionamento é o que vai fazer essa conexão, né? E eu costumo dizer que a loja é onde você pode oferecer a experiência completa da sua marca. Ali você tem o produto, você pode trabalhar o marketing sensorial, você pode montar uma equipe para ter, né, o atendimento que você gostaria, né, para passar o atendimento que você gostaria que o seu cliente recebesse. Então, muitas vezes, os empresários se preocupam em ter um ponto bonito num lugar com um bom fluxo e na hora de capacitar quem vai fazer a mágica acontecer ali, esquece, né? Deixa aquele detalhe ali como menos importante. E inclusive, é uma das áreas que a gente tem uma grande demanda dentro do Sebrae, atendimento, vendas. Sim. A gente sempre recebe muita demanda nessa área. Porque é o atendimento ali que é praticamente o primeiro contato que o teu cliente vai ter com a tua empresa. Então, essa pessoa automaticamente precisa vestir a sua empresa, né? É a cara do teu negócio, né? É a cara do teu negócio, exatamente. Então, assim, é a pessoa mais importante até. Ele pode até pensar que o cenário, né, tudo bonito ali e tal, mas aquela pessoa que vai atender é que tem que ter essa oportunidade e saber que ali é uma oportunidade de brilhar e de trazer cada vez mais clientes, né? Você tem feito muita consultoria nesse sentido também, de orientar? Bastante, porque a minha área de atuação é marketing de varejo, Sim. né? E dentro do varejo a gente fala muito que estamos vivendo a era das experiências, né? Verdade. Só que essas experiências maravilhosas, mágicas, elas não acontecem por acaso. A gente precisa planejar, Exato. né? Então, desde a estruturação do ponto de venda, desde o discurso da sua equipe, a capacitação da sua equipe, a gente sempre trabalha, né, nesse sentido. Como é que você se sente hoje sendo e tendo, né, essa experiência, essa bagagem tão grande, 27 anos do Sebrae? Como é que você se sente do papel do consultor nesse mercado? Eu vou te dizer que é uma felicidade muito grande, porque quando você entra num pequeno negócio, seja para você fazer 20 horas de consultoria ou 100 horas de consultoria, porque os trabalhos eles variam muito, né? Conforme a complexidade, você tem uma carga horária maior ou menor, mas além de você ter a satisfação de fazer um trabalho tecnicamente bem feito, existe a questão da responsabilidade. Você entrar na vida de um pequeno empresário, de um empresário de microempresa, e você sugerir uma ação para ele, você precisa ter muita responsabilidade e conhecimento, porque muitas vezes é a economia de uma vida inteira, são os recursos de uma família ou de várias que estão ali envolvidos, né? Então, você vê no final de um trabalho, quando ele consegue virar a chave, sabe, e melhorar o faturamento, ampliar o mercado, eu acho que é uma satisfação pessoal imensa. Eu imagino. Olha, eu quero te agradecer muito, Marilu Freitas, né, consultora do Sebrae já há 27 anos, e eu espero que essa história que a gente passou aqui, a tua, da Eliane também, sirva de inspiração, né, para mais pessoas quererem também se credenciar e passarem um pouco da sua experiência para outros empreendedores que precisam também, né? Eu que agradeço a oportunidade. Tenho que assinar, né, embaixo e agradecer todo o meu tempo de relacionamento com o Sebrae. É uma verdadeira escola e acho que é uma oportunidade para muitos. Que legal. Obrigado, hein? Obrigado mesmo. Parabéns pela tua atuação no Sebrae. Obrigada. Obrigado. E a você que esteve com a gente até agora, já viu, né? Então, se você tem bastante estrada aí já de treinamentos, ou se já é uma pessoa que tem bastante experiência, passe também essa sua experiência adiante sendo um consultor credenciado do Sebrae. Tenho certeza que você não vai se arrepender, hein? A gente volta no próximo Empreenda Santa Catarina. Até lá!